Bom dia, eu sou a professora Flávia Landim, estou aqui hoje novamente para dar uma aula de estatística. Hoje a gente vai falar de estatística e probabilidade, né? O título da aula está Planejar antes de analisar, como evitar o paradoxo de Simpson, tá certo? Como sempre eu faço, eu vou apresentar aqui um roteiro, né, de como eu vou trabalhar os conteúdos na aula. Então, como sempre eu faço, vou apresentar uma rápida introdução para situar o conteúdo que vai ser trabalhado aqui na aula. Numa segunda unidade, a gente vai apresentar o paradoxo de Simpson por meio de um exemplo, que é assim a parte prática. E, em seguida, para explicar que, de fato, o paradoxo de Simpson não é um paradoxo, nós vamos trabalhar um pouquinho com probabilidade, né? Na verdade, para demonstrar a proposição, que eu estou chamando aqui de prevenção ao paradoxo de Simpson, quando eu fui, né, verificar os requisitos, eu precisei começar lá desde a definição matemática de probabilidade, trabalhar um pouquinho com probabilidades. Eu vou tentar fazer uma revisão sucinta para não avançar aqui no nosso tempo de aula, para poder fazer essa demonstração da teoria por trás, que mostra que, de fato, não é um paradoxo. Depois vou falar, chego exatamente, né, na prevenção ao paradoxo, trabalho com isso e fecho com as considerações finais. Então, aqui na introdução, vou falar mais ou menos o conteúdo que vai ser trabalhado nessa aula. Então, a gente vai ter essa parte mais prática de análise de dados, da estatística, na qual os objetos com os quais a gente vai trabalhar envolvem variáveis categóricas, que são aquelas variáveis que assumem respostas não numéricas, né? E, com isso, os gráficos adequados são aqueles gráficos de frequências, né? A gente costuma usar os gráficos de barras múltiplas para fazer comparações, gráficos de áreas, né? com os retângulos, que a gente chama gráficos de retângulos empilhados, tabelas de dupla entrada. A gente vai falar em dados agregados, desagregados, né? Essa é a parte da estatística que a gente vai explorar nessa aula. E aí, justamente para trabalhar com a prevenção, né, com a parte teórica, para explicar que justamente a gente não tem um paradoxo, eu vou precisar trabalhar um pouquinho com probabilidade, que é a parte da teoria, né, o modelo teórico por trás, né? Então, claro que aqui a gente vai adotar uma interpretação clássica, frequentista da probabilidade, mas vai precisar fazer uma breve revisão. Nessa breve revisão, eu vou explorar a definição, aquelas regras básicas que são os axiomas da probabilidade. Em seguida, eu elenquei algumas propriedades que serão usadas na demonstração da prevenção ao paradoxo. Vamos precisar definir probabilidade condicional, porque justamente as desigualdades do paradoxo são definidas em função de probabilidades condicionais. E falar também em dependência de eventos, porque isso vai ser importante. Bom, essa escolha, na verdade, não está... porque essa escolha, na verdade, quando a gente vai olhar a BNCC da matemática para o ensino médio, né, tem várias habilidades que abordam o conteúdo que a gente está trabalhando aqui nessa aula. Aqui eu elenquei 3, que são essas habilidades, a 102, a 406, que são mais de estatística, e tem essa de probabilidade, 312. Né? Então, na verdade, quando a gente vai elaborar uma aula de estatística, eu acho, por exemplo, acho muito difícil pegar uma habilidade, vou trabalhar essa habilidade. Quando a gente vai trabalhar estatística, é mais simples pensar num problema, né, que envolve estatística, probabilidade, e depois analisar, né, que habilidades podem ser exploradas na resolução desse problema. Então, foi o que eu fiz, né? Nessa aula, abordando o paradoxo de Simpson, eu percebi que essas são habilidades de matemática do ensino médio que envolvem estatística e probabilidade e que estão sendo abordadas nessa aula. Enfim, então, vamos começar aqui. Eu vou apresentar um exemplo do paradoxo de Simpson para explicar o que ocorre.
Aqui eu queria também dizer que eu me baseei nessa aula, a fonte é o livro do Degrue, de Probabilidade Estatística. É um livro que a gente usa na UFRJ, nos cursos de graduação de Estatística, Ciências Atuariais, Matemática Aplicada, em geral nas disciplinas de inferência estatística e, às vezes, também nas disciplinas de probabilidade. Então, vamos ver o exemplo. Então, a gente quer comparar a eficácia de um novo tratamento com o tratamento padrão de uma doença. E nesse experimento, a gente vai trabalhar com 40 mulheres e 40 homens que estão doentes, né? E uma parte dessas pessoas, dessas 80 pessoas, vai receber o novo tratamento e a outra parte vai receber o tratamento padrão, metade, né? E após um período, a gente vai verificar dessas 80 pessoas quantas melhoraram e quantas não melhoraram. Tá? Aqui a gente tem o resultado, após o período, né, de tratamento, a gente observa, né, observa aqui que das 40 pessoas que receberam o tratamento novo, 20 melhoraram, 20 não. E das 40 pessoas que receberam o tratamento padrão, o que a gente percebe? 24 melhoraram e 40 não. Então, agora eu posso calcular uma porcentagem de eficácia, né? Porque assim, eu vejo que entre os que receberam o tratamento novo, 50% melhoraram, né? 20 de 40. E entre os que receberam o tratamento padrão, 60% melhoraram. E aí isso mostra que, a princípio, esse tratamento novo não parece ser superior ao tratamento padrão, né? Ele tem até uma porcentagem de eficácia aqui, nesse estudo, menor. Aqui também queria, novamente, eu esqueci, né? Eu falei que a gente vai trabalhar na estatística com variáveis categóricas, então aqui é importante, quem é a nossa unidade de observação nesse estudo? São as pessoas doentes, eu tenho 80 unidades de observação. E para cada pessoa eu tenho, né, se ela recebeu, que tipo de tratamento ela recebeu, novo ou padrão. Né? Depois eu observo se, após o período de tempo, ela melhorou ou não. Né? São categorias de informação. E eu tenho também o sexo, que aqui os dados estão agregados. Né? Eu não sei quem são os homens, quem são as mulheres. Mas então observa que justamente eu tenho variáveis categóricas e aqui eu tenho uma tabela de dupla entrada na qual eu fiz esse cruzamento da tratamento com melhorou ou não melhorou. Novamente, eu tinha falado lá que, para esse tipo de dados, os gráficos adequados são gráficos de barras múltiplas ou gráficos de retângulos empilhados, e aqui eu optei por esses retângulos empilhados. Na verdade, nessa primeira coluna eu tenho o total, né, os 40, eu botei na escala de porcentagem, eu poderia ter tamanhos diferentes, né, aqui é o mesmo tamanho, não teria problema se eu estivesse usando a escala da frequência absoluta, mas eu optei por usar a porcentagem. Então, aqui eu tenho o tratamento novo, em azul eu tenho, né, o percentual de melhora, em vermelho não melhorou. Então, observa que no tratamento novo ficou meio a meio, né, 50%, 50%, e no tratamento padrão parece melhor, né, 60% de melhora, o retângulo azul ficou com uma área maior do que o vermelho. Mas aqui, como eu comentei, esses dados são dados agregados, né? Agora, vamos ver como é que ficam esses dados se a gente separar por sexo. Então, quando a gente separa por sexo, entre os 40 homens, né, 30 receberam o tratamento novo, 10 receberam o tratamento padrão. Entre as 40 mulheres, 10 receberam o tratamento novo e 30 receberam o tratamento padrão. Como ficou essa porcentagem? Vamos comparar agora com o dado desagregado, como ficou a performance dos tratamentos. Então, quando a gente olha os homens, o que a gente percebe? Entre os que receberam o tratamento novo, 40% melhoraram. E entre os que receberam o tratamento padrão, 30% melhoraram, após esse período de tempo. Ou seja, aqui, quando eu olho os homens, o tratamento novo parece ser um pouco superior em relação ao padrão.
E agora, quando eu olho as mulheres, né, 8 de 10 melhoraram entre as que receberam o tratamento novo, ou seja, 80% melhoraram. E quando eu olho o padrão, 21 de 30 melhoraram após aquele período de tempo, e a porcentagem, então, foi 70%. Então, olha o que está acontecendo, né? No caso dos dados desagregados, a proporção de melhora de eficácia do tratamento novo é sempre maior que o padrão, tanto entre os homens, né, que ficou 40% e 30%, como entre as mulheres, que ficou aqui 80% e 70%. E aqui é exatamente o paradoxo. Como pode, né? Quando eu olho todo mundo junto, né? Todos juntos, o tratamento novo parece inferior ao tratamento padrão, né? Teve uma porcentagem de 50% de eficácia contra 60% do padrão, mas quando eu desagrego, tanto para o grupo dos homens como para o grupo das mulheres, o tratamento novo parece superior. Então, está aqui uma ilustração, né, o que está por trás dessa aparente contradição, né? Então, esse tipo de situação, ele é conhecido como o paradoxo de Simpson. Na verdade, ele não é um paradoxo, a gente vai explorar isso durante a aula. Ele é meramente um resultado surpreendente e intrigante para alguém que nunca viu ou pensou sobre isso. Tá? Então, agora a gente vai tentar explicar de uma forma simples o que está acontecendo, né? Por que a gente se depara com essa aparente contradição. Então, é possível perceber, quando a gente desagrega os dados, que as mulheres têm uma performance muito melhor que os homens, né? Em termos de melhorar depois desse intervalo de tempo considerado. Né? Olha lá, quando a gente olha o tratamento novo, a porcentagem de mulheres que melhorou foi 80% após o período. Entre os homens, ficou só 40%. No tratamento padrão, isso também se repete, né? As mulheres tendem a melhorar mais rápido do que os homens, né? Então, 70% das mulheres que receberam o tratamento padrão tiveram a melhora após aquele período, contra apenas 30% dos homens. Então, a gente percebe que homens e mulheres têm comportamentos diferentes com relação à reação aos tratamentos. Além disso, quando a gente vai olhar as alocações, né, de homens e mulheres por tratamento, o que a gente percebe? Não sei se vocês estão lembrados, dos 40 homens, 30 receberam um tratamento novo, e só 10 o padrão. Né? Então, está aqui ilustrado em porcentagem. Né? Dos homens, 75% receberam um tratamento novo, enquanto apenas 25% dos homens receberam o padrão. E para as mulheres, esse cenário se inverteu. Né? 25% receberam o tratamento novo e 75%. Né? Esse desequilíbrio aí é que está causando, como mulheres e homens têm comportamentos diferentes, e as distribuições por tratamento novo e padrão foram muito desiguais, isso causou essa aparente contradição. Então, para evitar que esse fenômeno ocorra, é preciso ter cuidado na hora de conduzir o estudo. Então, nesse exemplo particular, né, como eu já falei, a variável sexo está fortemente relacionada ao desempenho, então as proporções de homens e mulheres devem ser iguais para cada tipo de tratamento, para evitar essa distorção. Então, aqui, esse tipo de situação pode ser trabalhado na educação básica e explorado, né, com exemplos e com outros cenários, né? Mas agora, então, a gente vai mudar um pouquinho, vai sair um pouco dessa parte da estatística, da análise de dados, e vai tentar explicar que, de fato, isso não é um paradoxo, porque isso pode acontecer. E a teoria, o modelo teórico que a gente vai usar, são as probabilidades condicionais. Então, usando probabilidades, a gente pode mostrar que essas 3 desigualdades aqui em tela podem ocorrer simultaneamente, tá certo? Essa barrinha vertical é para indicar a probabilidade condicional, né? Eu já vou fazer uma rápida revisão de tudo isso, mas eu queria apresentar antes, dizer que é possível um cenário desse tipo. E aqui, só para a gente entender, no contexto do exemplo que a gente está estudando aqui, suponha esses eventos, por exemplo, A é o evento ser homem, B o evento receber tratamento padrão, e M o evento melhorar após aquele período de tempo, tá certo?
Esse símbolo, essa notação que eu estou usando aqui com o C sobrescrito, é de complementar a negação de. Então, o A com o sobrescrito C é não ser homem, então aqui vai ser mulher. B complementar é não receber o novo, então é receber o tratamento padrão. Tá certo? E aqui, usando a linguagem, né, dessa notação aqui, com probabilidade condicional, o que a gente vai mostrar é que é possível acontecer isso simultaneamente, ou seja, a probabilidade de melhorar, dado que é homem e receber o tratamento novo, é maior do que a probabilidade de melhorar, dado que é homem e receber o tratamento padrão. A gente verificou isso no exemplo. A probabilidade de melhorar, dado que é mulher e receber o tratamento novo, é maior do que a probabilidade de melhorar, dado que a mulher recebeu o tratamento padrão, o que aconteceu, que a gente observou nos dados desagregados por sexo. E, ao mesmo tempo, eu posso ter que a probabilidade de melhorar, dado que recebeu o tratamento novo, como um todo, é menor do que a probabilidade de melhorar, dado que recebeu o tratamento padrão. Então, em probabilidade, é possível que essas três desigualdades ocorram simultaneamente, é o que está acontecendo nesse nosso exemplo. Tá? Então, aqui, justamente descrevendo os eventos, né, A, B e M, a notação de complementar, isso está nas notas do estudante. E aqui está o nosso exemplo. Né, são os dados do nosso exemplo. Né? Então, naquelas tabelas que eu apresentei no início, né, você tem que P de M, dado A e B, deu 0,4. P de melhorar dado, que é homem e recebeu o tratamento padrão, foi 0,3. E aqui eu sempre gosto de, espero que fique mais ou menos organizado, de representar, eu vou representar os dados desse exemplo usando o diagrama da árvore. Né? Usando o diagrama da árvore, né, eu tenho aqui né, ser homem, ser mulher. Aí aqui eu posso ter receber o tratamento novo, receber o tratamento padrão. E depois do período de tempo eu posso observar, melhorou, não melhorou, melhorou, não melhorou. Tá? Nos nossos dados, né, observa que eu estou adotando, eu já vou comentar sobre isso, eu estou adotando aquela definição clássica, frequentista, são 40 homens, 40 mulheres, então eu posso aqui colocar, né, se eu fosse sortear desse universo, né, uma pessoa, probabilidade meio de ser homem, probabilidade meio de ser mulher. Observa também que, dado que é homem, a gente jogou 75% dos homens no tratamento novo. Então, aqui, ó, 3/4. Enquanto aqui é 1/4. E com as mulheres esse cenário se inverteu, né? Dado que a mulher, 1/4 recebeu o tratamento novo e 3/4. Esse diagrama da árvore ele é interessante, né? De cada nó parte um modelo, a soma das probabilidades tem que dar 1. E aqui eu tenho probabilidades condicionais, eu já vou trabalhar com isso. E depois a gente viu naquela tabela de melhorou ou não melhorou, né? Entre os homens que receberam um tratamento novo, aqui foi 0,4. Então aqui é 0,6. Aqui foi 0,3. Então aqui é 0,7. Entre as mulheres, aqui foi 0,8. Aqui é 0,2. Aqui é 0,7. 0,3. E aí, exatamente, esse desequilíbrio, essa aparente contradição, né? As três desigualdades estão ocorrendo simultaneamente porque a probabilidade de receber o tratamento novo, dado que é homem, foi de 75%, e a probabilidade de receber o tratamento novo, dado que é mulher, foi 0,25%. Esse desequilíbrio, e o fato também, não foi só esse desequilíbrio não, isso é importante dizer, e o fato também, eu não estou escrevendo aqui, mas que as mulheres
têm um comportamento diferente, elas melhoram com mais facilidade do que os homens no caso dessa doença. Tá certo? Então, por isso deu esse desequilíbrio. Mas observa que eu tenho aqui um cenário onde realmente isso é possível. Tá? E aí a gente vai trabalhar, exatamente, daqui a pouco eu vou apresentar a proposição do paradoxo, que quer dizer o seguinte: se P de B dado A for igual a P de B dado A complementar, então as três desigualdades não vão ocorrer simultaneamente. Se eu tiver, a gente vai ver que se eu tiver essa probabilidade maior que essa probabilidade maior que essa, então eu vou ter essa maior do que essa. Mas isso aqui é se é isso aqui que a gente vai, que a gente vai provar até o final da aula. Né? De fato, as três, pode acontecer isso e aqui ser menor, mas se eu impor essa condição, então, as três, essa sendo maior, então a probabilidade de melhorar dado que recebeu tratamento novo vai ser maior que a probabilidade de melhorar dado que recebeu o tratamento padrão, tá certo? A gente vai... Agora, então, para fazer isso, eu preciso fazer uma breve revisão de probabilidade. E aí, aqui, eu vou tentar ser sucinta, mas sem perder a clareza, né? Aqui, uma definição matemática que é independente, a gente sabe que existem diversas interpretações da probabilidade, entre elas frequentista, subjetiva, enfim. Independente da interpretação de probabilidade que está sendo usada, a gente pode definir a probabilidade, né, como uma função definida na coleção de eventos, que são subconjuntos do espaço amostral e que satisfaz, eu chamo aqui de regras básicas, mas são os axiomas. Né? Então, a probabilidade é um número não negativo. A probabilidade do espaço amostral, que aqui eu estou usando a notação S, é 1. E que se eu tenho dois eventos disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades individuais. São axiomas, a gente não prova. E a partir, né, eu tendo uma função de probabilidade satisfazendo essa definição, decorrem várias propriedades. Na verdade, essa propriedade 3 ela é enunciada por uma coleção inumerável de eventos 2 a 2 disjuntos. Né? Essa é uma simplificação que a gente usa, é muito comum no ensino médio, né? A interseção B é vazio, a probabilidade da união decompõe na soma das probabilidades individuais. Como eu falei, desses axiomas decorrem uma série de propriedades que a gente usa muito quando está resolvendo problemas de cálculo de probabilidades. E aqui eu elenquei algumas, por exemplo, a probabilidade é um número entre 0 e 1, a probabilidade de um evento qualquer pode ser calculada como 1 menos a probabilidade do seu complementar. Essa 3, na verdade, ela nem aparece muito como propriedade, mas eu coloquei aqui, eu vou demonstrar essa 3, que a probabilidade, dados A e B na coleção de eventos, a probabilidade de A interseção B pode ser decomposta dessa forma, pode ser escrita como P de A menos P de A inter B complementar. E finalmente tem essa, né, a famosa, né, numa união qualquer que não é disjunta, P de A união B pode ser calculado como P de A mais P de B menos P de A interseção B. Eu vou trabalhar com essa P3 rapidamente, porque a gente vai usar na demonstração da prevenção ao paradoxo, e ela é muito simples. Tá? Porque sejam A e B, dois subconjuntos quaisquer do espaço amostral. Aqui eu vou usar notação, diagrama de Venn, sempre facilita bastante. Como eu não sei propriedades, né, a notação usual geral, eu posso ter a interseção vazia, mas no geral, dados dois eventos quaisquer, dois subconjuntos quaisquer de S, a representação geral é essa. Aí eu observo o seguinte, que eu posso escrever o conjunto A como sendo a reunião
desses dois subconjuntos de S que são disjuntos, né? Na verdade, eu posso sempre escrever A como sendo, né? Aqui a gente conhece mais é A interseção B. E essa outra parte aqui é A interseção com o complementar de B, né? Quando eu faço o complementar de B interseção com A, eu tenho exatamente esse pedaço aqui. Aí observa que essa união é uma união disjunta. E aí, usando aquela regra básica 3, eu posso dizer que P de A é P de A inter B, mais P de A inter B complementar. E aí observa que sai, né, essa P3, né, a gente escreveu tanto faz, P de A inter B, eu estou dizendo que é P de A menos P de A inter B complementar, como eu posso também dizer que P de A inter B complementar é P de A menos P de A inter B, tá certo? Aqui, em particular, eu posso aumentar, né, por exemplo, se eu tiver 3 eventos, lá já puxando para o nosso contexto, M interseção A, eu posso escrever M, com a mesma ideia, eu posso escrever M interseção A como M interseção A, interseção B, união M, interseção A, interseção B complementar. E isso aqui, como esse, né, aqui é uma interseção, aqui é uma interseção. Esse evento está contido em B, esse está contido no complementar de B. Então, eu tenho uma união disjunta, de maneira que eu posso dizer que P de M inter A tá? Então, P4 fica como um exercício, vamos seguir aqui, porque ainda tem muita coisa de revisão, né? Então, agora eu vou apresentar a definição de probabilidade condicional. Dados A e B, eventos definidos, né, no espaço amostral, S, P de B maior que zero, a probabilidade condicional de A. Dado que B ocorreu, e a gente tem essa notação que eu já até usei, né, aqui, P de A, dado que B ocorreu, é definida pela razão de duas probabilidades incondicionais. É P de A inter B sobre P de B. Tá certo? É claro que a gente pode estender isso para uma situação qualquer, onde a probabilidade de B é zero, mas enfim, aqui a gente vai sempre, inclusive por simplicidade, nessas notas e nessa aula, a gente vai sempre considerar os nossos eventos tais que a probabilidade deles é um número entre 0 e 1, no intervalo aberto não é nem 0 nem 1. E observa que se isso acontece, isso vai acontecer também. Né, a probabilidade dos complementares também vai, né, porque se P de A é um número entre 0 e 1, 1 menos P de A, que é o P de A complementar, vai ser um número entre 0 e 1, né, exclusive, né, a gente vai, por simplicidade, a gente vai estar sempre supondo eventos dessa forma. E uma coisa importante aqui, antes de falar na regra da multiplicação, aqui não dá tempo, é muita coisa para revisar para uma aula só, mas isso aqui é importante dizer. Isso é uma definição. E aí, em geral, quando a gente está trabalhando com uma aula de probabilidade condicional, o que a gente faz aqui? A gente diz, olha, de fato, P de A dado P, ponto dado B, é uma probabilidade no sentido de que satisfaz aquelas regras básicas. Né? A probabilidade condicional dado B satisfaz as regras básicas. E como ela satisfaz as regras básicas, todas as propriedades que valem para a probabilidade incondicional valem também para a probabilidade condicional. Tá? Então, isso é importante, porque até a gente vai trabalhar com isso, ou seja, aqui um exemplo, né? Eu quero calcular, aqui eu posso apagar, esse aqui não, eu quero deixar, mas aqui eu vou apagar, depois eu vou voltar. Por exemplo,
P de A dado B, eu posso calcular como 1 menos P de A complementar dado B. É aquela P2, né? Aquela P3, eu posso dizer ó, que P de A1 interseção A2 dado B é P de A1 dado B menos P de A1, vou diminuir minha letra, P de A1 dado A1 e A2 dado B é igual a P de A1 dado B menos P de A1 e A2 complementar dado B. Né? Enfim, a probabilidade condicional é uma probabilidade, portanto, todas aquelas propriedades valem, tá certo? Mas dessa definição, a gente trabalha muito com a regra da multiplicação. Né? Da definição, observa, multiplica ambos os lados por P de B, e aí eu vou ter P de B vezes P de A dado B é igual a P de A inter B, né? Porque aqui eu vou simplificar. Então, essa regra é muito usada, né, para calcular, e isso gera um problema, né, porque muitas vezes as pessoas fazem mau uso para calcular a probabilidade da ocorrência simultânea de 2 eventos, né, em geral. O pessoal liga um piloto automático que sai calculando P de A vezes P de B, mesmo quando esses eventos não são independentes, mas, na verdade, o correto é sempre usar essa regra da multiplicação. P de A inter B é P de B vezes P de A dado B. Na forma como eu escrevi aqui, observa que, na verdade, eu tenho P de B dado A, tá certo? Essa probabilidade aqui, 3/4, é P de B dado A. Né? Aqui é P de B complementar dado A. Então, P de A e B, por exemplo, quero calcular aqui, P de A e B vai dar quanto? 3/8. P de A e BC, 1/8. Tá certo? Essas ideias também se estendem, né? Essas definições se estendem, né? Principalmente a regra da multiplicação para coleções de mais de 2 eventos, para uma interseção de 3 ou mais eventos. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso, mas justamente como esse não é o objetivo da aula, o objetivo da aula é trabalhar com a prevenção ao paradoxo de Simpson, eu vou ser bem sucinta. E um último conceito aqui importante é a definição de independência de eventos. A gente vai trabalhar também, não vou generalizar, porque é mais complicado quando a gente trabalha com mais de 2 eventos. Eu vou trabalhar só com o conceito para 2 eventos, que ele vai ser suficiente aqui para essa aula. Então, 2 eventos, A e B, são ditos independentes. Se a ocorrência de um deles não muda a incerteza sobre a ocorrência do outro. Então, pensando em termos de probabilidade condicional, né, A e B são independentes se a probabilidade de A, dado que eu sei que B ocorreu, não foi alterada. É igual a P de A. Ou, equivalentemente, né, tem uma simetria, né, P de B dado A e B são independentes se, dado que A ocorreu, P de B dado A não se altera, ou seja, é a probabilidade incondicional de B. Decorre, daí que vem aquele erro, né, o pessoal sair multiplicando probabilidades mesmo quando eu não tenho independência, é que, usando a definição de probabilidade condicional e essa de independência, a gente vai concluir que nesses casos, no caso de independência, P de A inter B vai fatorar em P de A nas probabilidades incondicionais, P de A vezes P de B, tá certo? Então, de fato, se eu sei a priori que os eventos são independentes, eu posso multiplicar essas probabilidades. Mas se eu não sei, aí eu uso a regra da multiplicação. Né? Eu vou usar a regra da multiplicação né, que é P de A inter B, é P de B
vezes P de A dado B, como está aí nas minhas notas, mas, por exemplo, aqui na árvore, fica mais fácil, né? Pela forma como eu construí, eu poderia ter começado de B e depois escrito A, mas na ordem que eu escrevi aqui, na verdade, P de A vezes P de B dado A. Nem sempre essa escolha, quando a gente está resolvendo problemas de probabilidade, às vezes essa escolha não é simétrica, porque tem uma probabilidade condicional que é fácil, conhecida, a outra é mais complicada de ser obtida, mas enfim, aqui, na forma como eu escrevi a árvore, para achar P de A inter B, é P de A, né? Aqui eu tenho P de A, aqui eu tenho P de B dado A, e aqui, esse 0,4, na verdade, é o P de M, dado que A e B. Né? Quando a gente usa esse esquema da árvore e vai escrevendo as probabilidades, aqui as primeiras são as probabilidades incondicionais, mas depois aqui eu tenho todas as probabilidades condicionais. Tá, e aí agora o último resultado dessa revisão que eu vou fazer, um deles, né, eu deixei nas atividades para vocês trabalharem, mas o da letra C eu vou fazer aqui, que também a gente vai usar na demonstração da prevenção ao paradoxo de Simpson. Que é essa proposição, né, que diz assim, se A e B são eventos independentes, então A e B complementar são eventos independentes, A complementar e B são eventos independentes, eu pedi para fazer esse item na atividade. Observe que se a gente provar para A e B complementar, é só trocar letras depois. Mas também A complementar e B complementar são eventos independentes. Então, eu vou fazer essa demonstração rapidamente aqui. Eu vou apagar P3. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, A e B independentes. É a nossa hipótese. A complementar e B complementar independentes. É a nossa tese. Então, vamos lá. Por hipótese, como A e B são independentes, eu posso escrever essa fatoração, né? P de A inter B é P de A vezes P de B. Agora, eu vou usar, né, outro resultado também, que eu não vou provar aqui, vou deixar como exercício, né? Eu quero provar, né, queremos provar que para provar que A complementar e B complementar são independentes, basta mostrar que a probabilidade da ocorrência simultânea dos dois fatora nas probabilidades individuais. Tá certo? Aí, isso aqui, ó, ainda não... É só aonde eu quero chegar. Bom, aí, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar um resultado conhecido como lei de De Morgan, que é o seguinte, eu não vou ter tempo de provar aqui, mas a interseção dos complementares é igual ao complementar da união, assim como tem também a união dos complementares é o complementar da interseção. Aqui, porque eu estou pegando a interseção dos complementares, né, porque eu quero calcular essa probabilidade aqui, eu sei que ela é a união dos complementares. Então, agora, eu vou usar as regras básicas, os axiomas, como isso aqui é igual, né? E lembra que o complementar do complementar é o próprio evento, né? O complementar do complementar da união é a união B. Então, usando aqui a P2, eu posso dizer que isso é 1 menos P de A união B, né? Agora, usando a P4,
1 menos P de A mais P de B menos P de A interseção B. Agora sim eu vou usar a nossa hipótese, mas, por hipótese, A e B são independentes, então eu posso escrever P de A inter B como sendo P de A vezes P de B. Então aqui eu vou ter 1 menos P de A, que eu já vou colocar aqui entre parênteses, menos P de B, menos com menos. Aqui eu vou fatorar, né? Então vai ficar P de A vezes P de B, que é a hipótese, nossa hipótese de independência. Observa que aqui a gente pode colocar P de B em evidência. E aí tem um fator comum, 1 menos P de A, eu vou ter 1 menos P de A vezes 1 menos P de B, mais 1 menos P de A é P de A complementar, e 1 menos P de B é P de B complementar. Portanto, chegamos aonde a gente queria chegar. Logo, A complementar e B complementar são independentes. Ou seja, se eu sei que A e B são independentes, eu posso tratar qualquer par, A, B complementar, A complementar B, A complementar e B complementar, como pares de eventos independentes. Tá, então fechamos aqui essa revisão. Agora vamos voltar à questão da prevenção ao paradoxo de Simpson. Então, para fins de simplificação, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Bom, primeiro eu já coloquei eles, a gente vai considerar sempre A e B eventos tais que a probabilidade deles é um número maior que 0, menor que 1, estritamente maior que 0, estritamente menor que 1. E também aqui a gente vai fazer uma coisa que é muito comum em estatística quando a gente começa a trabalhar com mais de 2 eventos, que é omitir o símbolo da interseção. Tá certo? Então, quando aparecer AB, aqui eu estou querendo dizer que é A interseção B. MAB, né? É M interseção A interseção B. Porque começa a ficar muito símbolo, né? Então, aqui quando aparecer 2 letras maiúsculas juntas, eu estou querendo dizer que é a interseção desses 2 eventos nominados aí por essas letras. Tá certo? Então, como a gente comentou anteriormente, o paradoxo de Simpson deve-se ao fato de que essas 3 desigualdades aqui podem ocorrer simultaneamente, né? P de M dado AB maior que P de M dado ABC, P de M dado ACB maior que P de M dado ACBC, e ao mesmo tempo eu ter P de M dado B menor que P de M dado BC. Esse cenário aqui é um exemplo onde essas 3, uma situação real, onde essas 3 desigualdades ocorrem simultaneamente. E aí a gente vai ver que para evitar que isso ocorra, a gente tem que impor que P de B dado A seja igual a P de B dado a C. Tá certo? E aí está a... Ah, aqui falta uma coisa. Aqui falta uma coisa. Na verdade, essa condição... Antes da gente finalmente demonstrar essa prevenção ao paradoxo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mostrar o seguinte resultado. Se sejam A e B em S, tá? Ambos com probabilidade, para evitar problemas aqui entre 0 e 1, tais que P de B dado A é igual a P de B dado a C. Então, isso significa dizer
A e B são eventos independentes. E vice-versa, né? Na verdade, é vice-versa, porque se A e B são eventos... Esse é mais fácil. Se A e B são eventos independentes, P de B dado A vai ser P de B, que são independentes. Se A e B são independentes, lembra, a gente acabou de mostrar, A, C e B também são independentes, e, portanto, P de B dado a C vai ser P de B. Então, se eles são independentes, de fato, isso vale. Mas se isso vale aqui, eu também concluo que eles são independentes. Por quê? Olha lá, P de B dado A, por definição, usando a definição de probabilidade condicional, é P de A inter B sobre P de A, né? E eu estou dizendo que é igual a P de B dado a C. P de B dado a C é P de B inter a C, eu vou botar o A na frente, né? A, C inter B, sobre P de A complementar. Agora eu vou usar aquelas desigualdades, né? Aqui, olha lá, isso então implica o quê? P de A inter B sobre P de A. Aqui eu vou fazer aquela, é a P3, né? Aqui é P de A. Não, só que é a P3, mas aqui, observe que eu tenho complementar de A, né? Então aqui, olha, usando a P3, mas decompondo o B, né? Eu vou pensar no B dessa forma. B é A inter B, união A complementar inter B. E aqui eu tenho uma união disjunta. Tá certo? Então aqui eu vou ter P de B menos P de A inter B. E aqui eu vou ter né, o P de A complementar eu posso escrever dessa forma. Né, aqui observa que A é P de A está entre 0 e 1, e portanto 1 menos P de A está entre 0 e 1, vou fazer o produto cruzado, e aqui eu vou acabar concluindo que P de A inter B tem essa parcela, né? Menos P de A vezes P de A inter B. Mas aqui eu vou ter também menos P de A vezes P de A inter B, que vai cancelar. E aqui eu vou ter P de A vezes P de B. E, portanto, A e B são independentes, tá certo? Por isso é que na prevenção ao paradoxo, quando eu escrevi, em vez de botar, né, que se P de B dado A é igual a P de B dado a C, então as desigualdades têm todas a mesma orientação, eu coloquei no enunciado assim. Se A e B, então a gente está chegando aqui finalmente na justificativa, né? Se A e B forem independentes, né? E eu tiver P de M dado a B maior que P de M dado a ABC, e P de M dado a CB maior que P de M dado a CBC, então, com essa condição, P de M dado B vai ser maior que P de M dado BC, tá certo? Então, é isso que falta para a gente provar. Então, vamos lá. Então, eu tenho as hipóteses A e B independentes. P de M. Ó, aqui eu já vou, para simplificar, eu já vou omitir o símbolo da interseção. Tá, aqui a gente tem também A e B, eventos com probabilidades entre 0 e 1, no aberto, né? 0 e 1. Então,
aqui nesse caso não vai ocorrer o paradoxo de Simpson. Eu vou ter P de M dado B também maior que P de M dado BC. Tá certo? Então vamos fazer essa demonstração. Tá? Eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2. Aqui interessante, na verdade, eu vou trabalhar sempre com 1, porque, por similaridade, né, porque observa o que muda de 1 para 2. É só o A que era A, virou A complementar. Então eu vou fazer para 1 e para 2 eu vou trocar A por A complementar. Tá certo? Então, olha lá. Além disso, né, também vou usar sempre que A e B são independentes. E como A e B são independentes, isso significa que A e B complementar também são, A complementar, B complementar. Eu vou usar aquela proposição que a gente apresentou quando falou de independência. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa desigualdade aqui, que é a hipótese, né? Então, eu tenho... Já vou escrever, ó, quem é P de M dado a B. Aqui é A inter B, né? Pela definição de probabilidade condicional, é a probabilidade da interseção deles, né? Então vai ficar M a B, M interseção A, interseção B sobre P de AB, tá? É maior que P de M ABC sobre P de ABC. Tá? Isso aqui já é, isso daqui é exatamente P de M dado... É a hipótese 1, né? Eu estou reescrevendo aqui a 1. Agora eu vou usar aquelas propriedades, né? Olha, aqui eu vou botar, então, P de M AB sobre P de AB é maior. Aqui eu vou usar aquelas propriedades, por exemplo, aqui P de M ABC, a gente pode escrever como P de MA menos P de MAB. E P de ABC a gente pode escrever como P de A menos P de AB. Tá certo? Fazendo produto cruzado. Aqui... Desculpa. P de ABC. Aqui, como eu tenho independência, né? A e B são independentes, na verdade... Esse denominador fatora em P de A, P de B, e esse denominador fatora né, porque A e B, C também são independentes. Aí observa que eu posso simplificar, né, aqui esse P de A com esse P de A. E aqui eu posso dizer que P de B complementar é 1 menos P de B. Agora sim eu vou fazer o produto cruzado, aí eu vou ter P de MAB menos P de B, P de MAB. São todas quantidades positivas, observa que aí não tem nenhuma incoerência. É maior que P de B, P de MA, menos P de B, P de MAB. Aí aqui, ó, eu vou simplificar, aí eu vou ter P de MAB maior que P de B vezes P de MA, e eu vou dividir por P de B, né? Eu vou ter P de MAB sobre P de B maior que P de MA. E aqui eu posso dizer que é a probabilidade condicional de MA dado B. Tá? Aí, como eu falei, eu trabalhei com a desigualdade 1. Agora, se eu for trabalhar com a desigualdade 2, o que está mudando aqui? Né? É só esse A, é tudo igual, exceto pelo A, que aqui virá A complementar. Então, similarmente, eu concluo também que P de M A complementar dado B é maior
que P de MA complementar. Agora, somando essas duas desigualdades, a gente vai ter o seguinte, P de MA dado B mais P de MA complementar dado B é maior, né, que P de MA mais P de MA complementar. Só que isso aqui é P de M dado B e isso aqui é P de M. Tá? Então, vou chamar isso aqui de 1. Tá? Por quê? Né? Olha lá, M, na verdade, eu posso decompor como sendo MA, união, MA complementar. Voltando lá para o início da revisão de probabilidade. Então, P de M, né? E essa aqui é uma união disjunta, porque esse evento está contido em A e esse evento está contido em A complementar. Né? Então, P de M é P de MA mais P de MA complementar. E a mesma coisa vale aqui, tá certo? Agora, como é que a gente faz? Eu acho que eu vou até aproveitar o quadro, não vou apagar. Como é que a gente faz para provar, né? Agora eu preciso provar que isso aqui, que P de M é maior que P de M dado B complementar. Para fazer isso, na verdade, a gente parte de novo aqui da 1, dessa desigualdade, só que agora, em vez de... aqui a gente fixou o B, né? Agora a gente vai fazer tudo igual, mas vai fixar o B complementar. Tá certo? Fixando o B complementar, o que a gente vai ter? Vou apagar aqui. Ó, esse aqui eu vou escrever como sendo P de MA e aqui é P de A vezes P de B. Né? Maior que P de MAB complementar. P de A, né, pela independência. Tá, e aqui eu vou fazer 1 menos P de B complementar. Tá? Eu posso, P de A é positivo, eu posso simplificar aqui, aí eu vou ter o seguinte. Multiplicando, né? P de B complementar P de MA. Eu já vou até simplificar. Ó, P de B complementar P de MA, menos P de B complementar P de MAB complementar. Como essa parcela vai ter igual do lado direito, eu já vou simplificar, ó, menos P de B complementar P de MA. Tá? Então, já vou escrever direto. P de maior que P de MAB complementar. Dividindo por P de B complementar, que também é um número entre 0 e 1, eu vou ter P de MA maior que P de MA dado B complementar. Novamente, né, similarmente, né, eu vou ter que P de MA complementar é maior que P de MA complementar dado B complementar. Somando, né, eu vou ter P de MA mais P de MA complementar maior que P de MA dado B complementar mais P de MA complementar dado B complementar. Mas isso aqui é P de M, isso aqui é P de M dado B complementar.
aí de 1 e 2, a gente conclui que, de fato, se A e B são eventos independentes, no agregado, né, P de M dado B também vai ser maior que P de M dado B complementar. É claro que aqui a gente trabalhou com essa parte de teoria e, na prática, quando a gente está fazendo experimentos, assim, a gente sabe que os dois grupos têm comportamentos diferentes. Na hora de fazer as alocações, exatamente eu tenho que pensar nessas proporções, né? P de B dado A igual a P de B dado a C, ou seja, na hora de fazer a alocação, se homens e mulheres se comportam de forma diferente com relação às reações aos tratamentos, então na hora de fazer as alocações eu tenho que usar as mesmas proporções de homens de homens e mulheres nos dois tratamentos, tá certo? Então é mais fácil pensar assim do que pensar em eventos independentes e tal. Então aqui, então nesse exemplo seria razoável, né, designar 20 homens para o tratamento novo e 20 homens para o tratamento padrão. Da mesma forma, 20 mulheres para o tratamento novo, 20 mulheres para o tratamento padrão. Aqui, mesmo assim, a gente não escapa totalmente de acontecer um outro fator de confusão aí no problema. Então, por exemplo, se outras informações existem, como, por exemplo, a severidade da doença, né? Suponha que nesse grupo eu tenha 12 homens com a doença num estágio avançado e 8 mulheres com a doença num estágio avançado. Então, na hora de alocar aos tratamentos novo e padrão, o ideal é pegar 6 homens graves, jogar no novo, 6 homens graves, jogar no padrão, e com as mulheres pegar metade dos casos graves, jogar no tratamento novo e 4 no tratamento padrão. Porque se eu jogar todo esse grupo num determinado tratamento, o resultado pode ficar mascarado por conta dessa condição. Aqui tem outra coisa também que é importante dizer, que na verdade a prevenção ao paradoxo não é uma condição necessária e suficiente, né? Eu posso ter situações em que isso aqui é desigual e o paradoxo não ocorrer. Na verdade, eu fui pensar em exemplos sem me preocupar muito, e vários exemplos levaram a uma situação que não ocorria o paradoxo. Quer ver, nessa árvore aqui, se eu mudar um pouquinho, eu fiz aqui uma situação, se eu mudar um pouquinho, tá vendo? Aqui essa primeira parte igual, tá? Suponha que eu tenha feito as alocações assim. Mas se eu mudasse um pouquinho, eu vou botar numa outra cor, para não misturar. Se eu botasse aqui, por exemplo, meio e meio. Aqui, 1/3, 2/3. Aqui, 2/3, 1/3. E aqui, meio e meio. Observa que nessa árvore aqui eu tenho novamente uma situação onde eu não respeitei essa condição, mas nessa situação o paradoxo não ocorre. Nessa situação eu tenho P de M dado a B maior que P de M dado a ABC, eu tenho P de M dado a CB maior que P de M dado a CBC, e eu também tenho P de M dado B maior que P de M dado BC, porque não é uma condição necessária e suficiente. Para garantir, né, se eu tiver isso aqui, de fato, as 3 desigualdades vão ter que ter essa direção aqui, né? Mas isso pode não acontecer e o paradoxo também não ocorrer, que é o caso desse exemplo aí, tá certo? Enfim, se existe algum outro fator não previsto que possa afetar o resultado, ainda assim vai ser possível, mas talvez não tão provável, que ocorra o paradoxo de Simpson com relação a esse fator, tá certo? Então, vou fechar a aula por aqui, e aí eu proponho esse desafio, né, que é construir um exemplo do paradoxo de Simpson, e a minha sugestão é pensar primeiro num contexto, em seguida, definir 2 grupos e 2 tratamentos. Não precisa ser tratamento de doença, pode ser um método de ensino, mas tenta pensar nisso. E uma dica, em vez de sair atribuindo probabilidades, como eu fiz aqui na árvore, tenta fazer a tabela agregada e as 2 tabelas desagregadas. Eu acho que vai ficar mais fácil conseguir um exemplo do paradoxo de Simpson olhando as tabelas do que pensando na árvore. Tá certo? Deixei algumas atividades e, enfim, encerro a aula por aqui. Obrigada.